A live de hoje, bom, primeiro vou me apresentar, não é? Meu nome é Sandra, sou professora na Univem, eu dou aula de língua portuguesa, trabalho com comunicação, trabalho com produção de texto desde 2005, não é? E hoje nós vamos falar sobre a importância do texto para a UX, experiência de usuário, tá bom? Bom, as pessoas estão chegando aqui no chat, sejam bem-vindos todos à nossa live. Obrigada por participarem. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem usar o microfone, se precisarem, e me chamar, não é? Às vezes, em alguns momentos, vou estar apresentando os slides para vocês, então, eu não vou conseguir enxergar o chat, aí vocês usem o microfone, por favor, ou o chat, tá? Eu volto aqui sempre para esta tela para poder visualizar se vocês têm alguma dúvida, tá bom? A live de hoje é bem tranquila, bem sossegada, é falar sobre texto, e falar sobre texto é uma coisa deliciosa, não é? Texto é comunicação, é interação, e isso é muito bacana. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar tela. Bom, pessoal, eu preciso saber se vocês conseguem visualizar a minha tela neste momento. Vocês conseguem visualizar o que eu estou enxergando? Sim ou não? Manda para mim uma resposta aqui no chat. Conseguem visualizar a minha tela, sim ou não? Olha, eu vou projetar aqui os meus slides. Conseguem ver o slide? Sim ou não? Por favor, me respondam. Giovana, Clara, Eduardo. Sim, Matheus, muito obrigada. Vamos começar, então, a falar sobre o texto. Bom, aqui nós vamos falar, então, sobre, como eu já tinha falado, né, a importância do texto para a experiência do usuário. E eu dividi essa live em duas partes. Então, hoje nós vamos tratar mais a parte teórica desse assunto. É bastante coisa para falar. E amanhã, mais a parte prática. Então, amanhã vamos trabalhar basicamente com o texto, tá bom? Com exemplos e tudo mais. Hoje é mais a parte prática, a parte teórica mesmo. Só um minutinho, deixa eu... Vou voltar aqui. Bom, para a gente poder falar sobre a importância do texto, então, para a experiência do usuário, UX, nós vamos falar sobre UX Writing, né? O que significa, o que é UX Writing, como se aplica a UX Writing nas empresas e como o UX Writing contribuiu para as experiências mais completas e fluidas que temos hoje, não é? Bom, para a gente poder falar sobre UX Writing, primeiro a gente precisa saber o que significa UX, o que significa experiência do usuário, né? User Experience. Bom, hoje é um dos pontos mais importantes para atração, conversão e manutenção dos clientes. Mas o que significa experiência do usuário? Pessoal, na sexta-feira, o professor Maicon, ele fez uma live sobre UX e UI, e muito bacana, na verdade, sobre UI, mas ele fala no início da live sobre UX, e muito bacana a live dele, então eu recomendo, tá lá já no site do Univem, tá bom? Vale a pena vocês, quem assistiu pode me ajudar, e quem não assistiu, depois assista a live, que vale realmente muito a pena, beleza? E UX Writing, já vamos falar sobre UX, tá bom?
experiência de usuário, na verdade, eu vou tratar sobre isso durante a live toda, e vamos falar principalmente, então, do texto, né? UX Writing é tudo aquilo que é escrito em aplicativos, chatbots, assistente de voz, claro, que a partir de uma inteligência artificial, interfaces educacionais, as plataformas de EAD, enfim. Então, é tudo aquilo que é escrito nesse universo para facilitar a vida do usuário e garantir melhor experiência no ambiente digital. Vamos discutir sobre essas coisas hoje, então, e o que é garantir essa melhor experiência nesse ambiente. Para a gente começar a nossa discussão, vamos pensar um pouco por que as pessoas gostam ou não de ler um texto. Né? Um texto qualquer, o que atrai, o que nos atrai em determinados textos. Então, toda vez que a gente vai produzir texto para esse universo digital, para o meio digital, a gente tem sempre que ter em mente essa questão na cabeça, o que as pessoas gostam ou não gostam de ler. Tá bom? Isso é muito importante, porque, na verdade, eu não vou escrever sobre o que eu gosto, ou o que eu gosto, ou o que eu quero. Na verdade, eu vou escrever para um usuário. E eu vou ter que fazer uma pesquisa imensa sobre o que o usuário quer, o que o usuário gosta. Então, escrever um texto para esse universo digital, esse meio digital, requer muita pesquisa, tá bom? E é uma pesquisa muito interessante. Vamos falar um pouquinho, vamos falando sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu voltar lá na live. Temos alguém aqui? Estou na interação aqui, tá, pessoal? Por favor, interajam comigo. Primeiro, vamos pensar, então, qual é a função do UX Writing. A função do UX Writing é mudar, ou melhor falando, é transformar a relação do conteúdo com o usuário, tá bom? O foco é sempre o usuário. Bom, se na publicidade, na redação publicitária, o foco é o produto, aqui o nosso foco é o usuário, sempre. Então, nós vamos vender o produto, mas a satisfação, o nosso texto, não é direcionado, não é exaltar o produto, mas sim satisfazer o usuário, tá bom? Então, nós temos aí uma diferença bastante interessante. Vamos discutindo isso aos poucos. Para pensar, então, sobre UX e o texto, né, nas diversas interfaces, a gente precisa... E essa discussão, na verdade, desculpa, me embananei. Essa discussão, na verdade, essa questão começou a ser discutida logo quando saiu o smartphone, tá bom? Quando saíram os primeiros smartphones. Por quê? Porque as pessoas precisaram pensar em como escrever nessa nova realidade, nesse novo ambiente, tá bom? Então, existia um problema sério ali, né? Que quando a gente pensa em texto, a gente pensa em informação, não é? E, geralmente, quando a gente escreve pensando em dar toda a informação possível e necessária para que o leitor consiga entender aquilo que a gente está escrevendo. Né? E o problema de muita informação na internet, nesse meio virtual, nesse meio digital, é que ela causa muita dispersão. Isso é um problema muito sério. Então, nós temos aqui um desafio, não é? Que é comunicar, informar tudo aquilo que a gente precisa
mantendo o interesse do usuário, né? Despertando o interesse, inclusive a interação do usuário, né? Então, pensando nisso, o texto deve ter um máximo de informação com um mínimo de palavras. Isso para que eu consiga comunicar bem aquilo que eu quero comunicar e evitar a dispersão. E esse texto tem que ter muita objetividade de informação, deve ser útil de conteúdo. Então, o conteúdo deve ser muito útil para o usuário. Ou seja, o redator, então, precisa repensar a maneira de escrever, não é? Então, quando a gente fala, quando a gente dá aula de texto, por exemplo, a gente fala, olha, vocês têm que ter um texto em que, nesse texto, tem que escrever um texto que seja claro, que seja objetivo, que informe tudo aquilo que você precisa para o seu leitor. Aí você já imagina um texto imenso, não é? E, na verdade, aqui a gente tem esse mesmo objetivo. Você precisa escrever um texto claro, objetivo, mas um texto bastante curto, bastante conciso, para evitar a dispersão. A linguagem, então, deve ser pensada para ser acessível, compreendida, aceita por diversos públicos. Por quê? Porque o público tem que interagir com o chat, com o chatbot, com a plataforma, enfim, com os meios digitais, tá bom? Então, as palavras devem ser escolhidas. Pensando nisso, é muito importante a escolha das palavras. Não é pensar as palavras de acordo com os significados que elas têm dentro dos contextos. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples, bem fácil mesmo, né? Em sinônimos. Por exemplo, pet, que pode ser sinônimo de cão, né? Pet é uma palavra mais ampla, que não é só cão, não é só cachorro, pode ser um animal de estimação, mas tem sido utilizado como sinônimo de cachorro, que é sinônimo de cão, que é sinônimo de animal, que é sinônimo de animal de estimação, que é sinônimo de melhor amigo do homem, entre outros vários, não é? Bom, aqui, neste caso, então, o que a gente precisa pensar? Ao escolher uma palavra, eu preciso pensar no campo semântico que essa palavra tem. Qual que é a diferença de colocar ali no meu blog, no meu site? Cachorro e cão, ou melhor amigo do homem. O que vai causar essa escolha dessa palavra, ou dessa expressão? O que vai causar no meu usuário? É nisso que a gente tem que pensar, então, na escolha da palavra. A palavra vai causar alguma coisa no meu usuário, no meu leitor. Que tipo de sentimento essa palavra que eu escolhi vai causar no meu leitor? Então, essas coisas a gente precisa começar a pensar, tá? Com mais carinho. Não sei se vocês gostam de ler poesia, mas os poetas já têm esse trabalho de pensar a palavra, não é? A palavra ideal para colocar dentro daquela frase, dentro daquele verso, dentro daquele contexto. É assim realmente que a gente deve pensar. A gente precisa começar a raciocinar como os poetas. Qualidades de um texto para UX. Bom, são todas aquelas qualidades que todo texto deve ter, e mais algumas, tá? Então, todo texto tem que ter clareza, aqui também. Objetividade, aqui também. Concisão, aqui também, porque ninguém gosta de texto muito longo ou prolixo, não é? Bom, mas nós temos aqui duas qualidades a mais que são específicas para a experiência do usuário, que são a utilidade e a orientação. E o que significa isso? Cada qualidade dessa utilidade. A gente precisa pensar como cada palavra ou expressão é útil para o meu público.
não é? Para cada modelo individual. Como cada palavra ou expressão é útil para o meu público, para o modelo individual, a orientação, quais palavras ou expressões devem compor o aplicativo e que sirvam para orientar, não é? Clique aqui, siga, volte, retorne, retorno. Então, qual palavra que eu vou utilizar ali dentro daquele espaço que vai ser útil e que vai orientar o meu usuário, né? Por exemplo, a instrução de assistente de voz com inteligência artificial. O redator deve saber se cada palavra utilizada realmente orienta o usuário. Isso é muito importante. O usuário não pode ficar perdido no meio da instrução, tá bom? Objetivo do UX Writing. Deixa eu dar uma olhada. Ver se vocês estão... Alguém tem alguma dúvida? Temos alguma dúvida aqui, turma? Alguma dúvida por enquanto? Não? Tá bem tranquilo? É bem fácil esse assunto, tá? Hoje é um pouco mais, assim, expositiva que eu tô falando, tô trazendo para vocês vários conceitos, mas os conceitos são bem simples, são bem fáceis de entender, mas para a gente pensar como escrever esse texto, esse tipo de... o texto dentro desse novo ambiente. Então, a gente precisa realmente repensar a maneira de escrever, de se comportar, tá bom? Vamos voltar lá. Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Obrigada, Carlos. Voltando aqui, então. Ops, errei, desculpa. Lá. O objetivo do UX Writing, ou do redator, né, do texto para a experiência do usuário, é guiar a experiência de forma clara e fluida, criar interação com o usuário, evitar frustrações que podem surgir a partir de informações incompletas ou quebras na experiência e antecipar dúvidas. Bom, isso é muito importante, né? Cada item aqui é muito importante, é isso que vai direcionar, na verdade, o redator, tá bom? Todo redator de UX precisa ter todos esses objetivos em mente. Escrevendo para o usuário. Bom, de acordo com Merav Levkovitz, uma das pioneiras na produção de conteúdo e na escrita voltada para o usuário, as 5 Fs, em inglês, que auxiliam na produção de um bom conteúdo de escrita. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que vai melhorar a nossa compreensão de tudo isso que que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, friendly, amigável, feeling, sentimento, function, função, flow, fluxo e formato. Amigável. Na experiência do usuário, esse termo está relacionado à clareza e à utilidade, além de proporcionar aos usuários uma boa experiência. Então, a gente precisa ser amigável sempre com o nosso usuário, ser gentil. Na UX Writing, o segredo está em uma linguagem simples, sucinta, acessível, compreensível, até mesmo similar à linguagem falada. Então, muitas vezes, a gente precisa adotar, inclusive, gírias, não é? Dependendo do meu público, dependendo do personagem que eu criei para poder conversar, eu poderia, por exemplo, começar essa live falando, olá, pessoal, tudo bem? Ou, e aí, galerinha, beleza? Tá vendo? São duas coisas
diferentes de comportamento da linguagem, as duas coisas, as duas formas. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? E aí, galerinha, beleza? São duas maneiras de cumprimentar as pessoas, de saudação, né? Mas são duas maneiras muito diferentes e cada uma própria a diversos públicos, a cada tipo de público, não é? E é isso. Então, ser amigável é conhecer o meu público e saber adotar a linguagem que esse público utiliza. Se o meu público é um público mais jovem, vou utilizar a linguagem mais descolada, mais simples, bem próxima da fala, claro, evitando erros grotescos de português, pelo amor de Deus, não é? Mas, se o público for um pouco mais conservador, então a minha linguagem tem que ser um pouco mais conservadora, tem que se aproximar um pouco mais da língua, da norma culta, da língua portuguesa, enfim. Então, a gente precisa realmente se adaptar. Isso é a característica de amigável que a autora discute, tá? Algumas dicas dadas por elas são: evite expressões ou jargões técnicos, e esse é um problema muito sério. Por exemplo, o que é um jargão técnico? Se você vai ao médico, né, e ele começa a falar sobre, através de expressões técnicas da área da medicina, você não vai entender nada do que ele está falando, vai entender bem pouco, né? Você vai chegar na final da consulta e falar, doutor, por favor, dá para traduzir? Será que eu vou morrer? Né? Então, a gente precisa realmente evitar algumas expressões técnicas. Por quê? Porque o usuário, a gente tem que considerar que o usuário não conhece aquilo que a gente conhece. Então, a gente estuda um monte de coisa, né? Por exemplo, eu sou programador, eu estudo um monte de coisa de programação, e as expressões da área de programação estão dentro de mim, a gente absorve aquilo e lida com aquilo de maneira bem tranquila, como se aquilo fosse natural. Mas aquilo é natural dentro do universo da programação, ou entre os pares, né? Entre os meus colegas que falam comigo nessa linguagem mais técnica. Mas se eu estou, por exemplo, planejando ou formatando um blog, um site, um aplicativo, uma plataforma, eu preciso tomar cuidado com isso, né? Nem todo mundo conhece os jargões que eu conheço, as expressões que eu conheço. Então, tem que ser o mais simples possível para tentar atender o maior número de pessoas. Claro que se for direcionado, por exemplo, estou desenvolvendo um aplicativo para determinado público, aí sim, mas mesmo assim, para evitar problemas. Ou, se quiser usar um jargão, coloca uma tradução na frente, meio que descontraída, para tentar amenizar a situação, tá bom? Por quê? Porque a experiência do usuário tem que ser satisfatória. Quando o usuário lê, ele tem que entender tudo. Outra dica, faça uso de uma linguagem direta, sem espaço para diferentes interpretações. Isso é muito importante, tá bom? Nada do que eu escrevo ali pode ter duplo sentido, nada. A linguagem tem que ser direta, tem que ser objetiva, não pode ter mais que uma interpretação. Seja sempre gentil, seja sempre compreensivo na hora de escrever, tá bom? A gente vai ver que, na verdade, os textos são curtos, não são textos longos, são textos curtos, mas mesmo assim a gente precisa mostrar essa gentileza, essa compreensão com o usuário. Não, outra dica, né? Não fale, quer dizer, não escreva demais, use textos concisos, sempre. Lembrem-se, se eu escrever muito, o usuário vai dispersar. Ele vai mudar de plataforma, ele vai mudar de site, ele vai mudar de blog, ele vai mudar de chat, ele vai dispersar. Então, realmente,
tem que ser textos mais curtos. E não adianta informações, não adiante informações ou dê instruções antes da hora. Então, por exemplo, no aplicativo, as informações têm que ser uma a uma e na hora correta, né? Não dá para ficar antecipando as instruções, senão o usuário vai se perder, né? Outra questão que ela vai discutir, então, é o feeling, é o sentimento. E para a gente poder falar sobre isso, vale a pena a gente fazer uma diferença aqui entre distinguir a persona e o público-alvo. Então, são duas palavras, persona e público-alvo, muito utilizadas pelo marketing, tá? E aqui também a gente vai utilizar essas palavras. E, neste caso, a persona vai ter mais destaque do que o público-alvo. Bom, por quê? Primeiro vamos definir, né? Eu já explico por quê. Uma persona é uma personagem que a gente cria, né? Que vai representar um cliente ideal. Ela é criada para ajudar a empresa a compreender melhor quem é o cliente e do que ele precisa. E o público-alvo abrange um grande número de pessoas que podem ser atingidas pelo produto ou serviço que a empresa oferece. Então, a persona, ela vai personificar esse público. Então, eu vou direcionar, na verdade, quando eu estiver escrevendo um texto, eu vou direcionar esse texto para essa personagem que eu criei, que vai ser o cliente ideal. E a criação desse personagem é muito interessante. Eu preciso pensar um personagem, esse cliente ideal, que tenha todas as características de um cliente, tá bom? Por exemplo, eu vou pensar uma pessoa, então eu vou pensar o sexo da pessoa, a idade, classe social, o nível de estudo, né? Se fez só ensino médio, se fez só o primário, ou se fez a faculdade, se fez pós-graduação. Então, eu vou vou criar essa pessoa. Claro que tudo é direcionado, né, pessoal? Depende do texto que eu estou escrevendo e para o ambiente que eu estou escrevendo, tá bom? Deixa eu ver se nós temos algumas dúvidas. Alguma dúvida, pessoal? Estou indo muito rápido? Tá tudo bem? Tudo certo? Obrigada. É fácil, né? Bem fácil, né? Bom, vamos voltar lá, então. Opa, de novo, errei. Cliquei errado. Lá. Um pouco mais, UX Writer, o escritor, então, o redator deve se perguntar: como quero que o usuário se sinta? Como eu quero que o usuário não se sinta? Não é? Isso é muito importante. Toda vez que a gente vai produzir um texto para UX, a gente precisa ter isso em mente, tá? É muito importante entender as pessoas, seus estilos de vida, seus cotidianos, o que querem e o que precisam. Tudo para saber como elas pensam, se sentem e reagem em todas as situações positivas e negativas. Pessoal, ser UX Writer é ser um pesquisador de pessoas, pesquisador de palavras, pesquisador de contextos. É um grande pesquisador, tá bom? Eu preciso conhecer todo o entorno para poder escrever um texto. Tá? Será que é fácil? A função, não é? A escrita UX deve ser útil e funcional
sempre, né? A utilização de verbos é muito importante para uma boa prática de usuário, experiência de usuário. Palavras como escreva, clique, digite, envie, todas essas ações devem ser descritas de forma clara e muito bem sinalizadas, tá bom? Então, a gente precisa pensar na utilidade de cada palavra. E cada palavra que eu escolho, ela tem que ser funcional. Bom, esses dias atrás eu estava baixando um aplicativo e tive um problema danado, eu quase joguei meu celular na parede, que eu fiquei tão irritada, eu não conseguia entender o que era para eu fazer, o que era para eu clicar. Gente, olha, eu fiquei irritadíssima, fiquei aborrecida. A minha experiência de usuário, eu desisti, na verdade, de instalar o aplicativo. Olha a importância, então, dessas coisas que a gente está discutindo hoje, não é? E quem não passou por isso na vida, não é? De ficar muito irritado com a instalação de um aplicativo ou navegar em um site ou mesmo uma plataforma de ensino à distância, não é? Realmente as coisas têm que ser muito claras, os textos têm que ser muito bem feitos, as palavras têm que ser muito direcionadas. O que nos leva ao fluxo, não é? A escrita tem que ser fluida. Isso significa que um texto segue por diferentes telas e até mesmo em diferentes canais de comunicação, sites, aplicativos, plataformas, enfim. O redator, o escritor de experiência de usuário precisa estar ciente de todas as etapas de um produto ou canal para criar textos coesos e coerentes. Por exemplo, eu vou criar um aplicativo, uma plataforma. Então, para o computador, ela vai ser de uma maneira, ela vai ser disposta de uma maneira, o texto será disposto de uma maneira, as palavras, os textos podem ser um pouco maiores. Agora, se essa mesma plataforma, ela vai para um smartphone, por exemplo, eu preciso adaptar o texto para o usuário de smartphone. Então, os textos não podem ser tão longos, o negócio tem que ser mais rápido, tem que ser mais objetivo. Então, são coisas que a gente precisa pensar na fluidez de cada meio, de cada canal, tá bom? O segredo é focar no que o usuário precisa naquele momento, em determinado meio. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, o nosso objetivo sempre é o usuário. Outra coisa muito importante, que é o formato do texto, e é preciso isso, eu vi em vários sites, em vários blogs, quando eu estava pesquisando para fazer essa live, a importância de se criar um guia de escrita, né? O que é isso? É um documento que deve listar a estratégia da comunicação, destacando os termos, os tipos de linguagens que o redator deve priorizar. Isso vai garantir uma abordagem consistente e coerente em todos os conteúdos. Na verdade, esse guia, ele vai garantir a padronização da linguagem. Então, o que dá para fazer? O que é esse guia de escrita? Pode ser um caderno mesmo, que a gente vai anotando todo o roteiro que vai ter ali na do texto, que vai ser inserido em diferentes meios, plataforma, aplicativo, né? E tomando sempre o cuidado, e para padronizar, eu preciso realmente seguir à risca esse guia de escrita. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Daí a gente vai esmiuçar um pouco melhor isso. É bem simples também, é bem fácil, não é nada complicado, não. Hoje, o que eu quero destacar é a questão de que a linguagem escrita deve ser padronizada.
Então, se eu estou me comunicando com um usuário, sei que esse usuário, o perfil dele, o meu público-alvo é jovem, então eu vou padronizar a linguagem, uma linguagem mais descontraída, mais tranquila, sem muitos arcaísmos, sem muitas... uma linguagem mais próxima da linguagem falada, tá bom? E isso vai percorrer todo o meu texto. Professora, a senhora como professora de português, não acha que se escorregar alguns errinhos de gramática ali por conta da fala? Bom, alguns errinhos de gramática são perdoáveis em alguns momentos. Só aqueles que são mais grotescos que a gente precisa, né? Vamos tomar cuidado com isso. Mas alguns, por serem parte da fala, a gente utilizar no dia a dia, no cotidiano, aqui nesse ambiente, ele vai ser útil, tá bom? Eu vou conseguir atingir o meu público a partir dessa fala, a partir dessa escrita, beleza? Um exemplo aqui, bem bacana, que eu encontrei do iFood, né? Então, nós temos aqui uma imagem de um café da manhã. Aqui nós temos, a pesquisa, né? Onde o usuário vai inserir ali o que ele está pesquisando, o que ele quer, se é um prato ou se é um restaurante. Aqui as melhores padarias perto de você, já sugerindo aqui uma padaria, não é? Então, uma linguagem bem simples, bem tranquila, nada sofisticado, uma coisa bem fácil, que atinge a todos, né? Todo mundo consegue ver isso daqui e entender. Então, isso aqui é para um público bastante diversificado. E na parte de ajuda aqui do iFood, é muito bacana cada frase escolhida aqui, né? Como podemos ajudar você? O aplicativo conversando com o usuário. E aqui, a gente tem aqui, na resposta, o próprio aplicativo já sugere: não consigo pagar online, tive uma cobrança indevida, não recebi meu estorno, não consigo usar o cupom de descontos, não consigo excluir os dados do meu cartão. Olha que bacana, aqui o redator escolheu a primeira pessoa, ele assumiu o lugar do usuário para estabelecer realmente, para deixar mais evidente essa interação, né, essa conversa entre o usuário e o aplicativo. Eu achei isso aqui muito bacana. E outra coisa, palavras muito simples, coisas do cotidiano, bem bacana isso daqui, tá? Nada complexo. Até agora, tá tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu voltar aqui. E aí, turma, alguma dúvida? Temos alguém aqui? Carlos, tá. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa sobre esse exemplo que eu trouxe do iFood? Bem simples, né? Bem tranquilo. Daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo aqui do Mercado Livre também, tá? Voltamos, então, para nossa apresentação. É importante também estabelecer, o redator tem que estabelecer o tom e a voz, né, do texto. Né? E o que significa isso? A voz é permanente, são os conceitos, os valores da empresa, da marca. O tom é variável e ele varia de acordo com o contexto e com o canal. Aquilo que eu falei, não é? Se o meu texto, ele vai ser, se o meu aplicativo, se a minha plataforma vai ser disponível, ela é própria para o notebook ou para o computador, então ela vai ter um tom.
Se ela é adaptada para o smartphone, então ela vai ter um outro tom. O texto vai ser diferente? Não, pessoal. O texto não vai ser diferente, ele vai ser adaptado, não é? Vai ter algumas adaptações. O conteúdo basicamente vai ser o mesmo, né? Mas a interação, a maneira de interagir, como? Assim como a maneira de o usuário interagir com o computador, com o texto no computador, é de uma maneira, e no smartphone é de outra, o texto tem que acompanhar, né? Então, é exatamente nisso que a gente precisa pensar quando estiver produzindo, então, os textos, tá? Exemplo, no LinkedIn, que tem um objetivo profissional, normalmente a comunicação acontece de maneira mais formal, enquanto que no Facebook ela pode ser mais casual, mais descontraída, tá bom? Então, duas plataformas aqui, diferentes, duas redes diferentes, que são parecidas, mas que têm um objetivo diferente, então o tom vai ser diferente, tá bom? Devemos nos pautar para produzir, então, para pensar no tom e na voz, a gente precisa pensar em duas perguntas, nos pautar em duas perguntas fundamentais. Quem é o meu usuário? Qual o sentimento que quero transmitir para ele, né? Por que isso? Para que haja sucesso com as estratégias do redator, o conteúdo deve ser focado sempre no usuário, sempre. Então, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas é o que o usuário gosta, é o que o usuário quer ler, tá bom? É o que ele precisa. Por isso que a gente precisa fazer uma pesquisa a respeito da empresa onde a gente está trabalhando, o produto que a gente está vendendo, que a gente está construindo ali, a imagem do produto que a gente está construindo. A gente precisa conhecer muito bem e a gente precisa estudar quem é o nosso cliente, tá? Um exemplo, então, aqui do Mercado Livre. Vou tentar mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui, depois eu mostro lá, tá bom? No site do Mercado Livre. Aqui tá mais... dá para enxergar melhor. No Mercado Livre, então, nós temos... vou mostrar lá para vocês. Espera aí. Só um minutinho. Aqui. Todos estão vendo a minha tela ainda? Estão vendo minha tela? Estão vendo aqui o Mercado Livre? Sim ou não? Sim. Ok, vamos lá. Vamos pilotar aqui, vamos navegar pelo Mercado Livre. Então, aqui no Mercado Livre, eles disponibilizaram um manual da marca Mercado Livre, né? E olha que bacana, é que eles vão trazer para a gente a voz e o tom dessa marca, da marca Mercado Livre. Olha lá. Nossa voz é como a de um companheiro incondicional de aventuras. Ela é afetuosa, leal, curiosa e alegre, não é? Essas 4 características estão presentes em tudo o que dizemos, mas leve em consideração a situação do seu interlocutor para encontrar o tom certo. Lá. Essa parte aqui é bem bacana, não sei se vocês conseguem enxergar, depois eu vou lá nos slides, tá? Então, aquilo que eles prometeram ali em cima, eles vão discutir aqui embaixo. Vão esmiuçar afetuosidade, então demonstre que há alguém do outro lado, escreva e fale naturalmente, não somos robôs. Coloque-se no lugar do outro e gere empatia. Demonstre que você sabe com quem está falando, personalize a mensagem, expresse afeto genuíno sem ser forçado ou brega, não escreva palavras inteiras nem maiúsculas, não gostamos de gritar.
Aí eles colocam os exemplos aqui do lado, né? Então, ao invés de colocar Mercado Livre aqui e escrever na terceira pessoa, não, eles escolheram a primeira pessoa do plural, nós, né? E isso é muito significativo, porque o nós inclui o eu, né? É o eu e o eles. Na verdade, é o eu e o tu. Então, é o nós. E o nós nos remete justamente a essa situação de interação, de conversação. Então, nós somos Mercado Livre, falamos como uma equipe, tá bom? Outro, às vezes aparecem erros, quando tem erros no sistema, em vários momentos, em vários sites, em várias plataformas, enfim, vai aparecer essa mensagem, erro no sistema, tente novamente mais tarde, né? Quem nunca viu isso? Aqui no Mercado Livre, eles transformaram isso, olha lá, não podemos mostrar as suas perguntas no momento, volte mais tarde. E eles explicam, usamos frases naturais e não técnicas. E a questão do cumprimento, não é? Ou da despedida, né? Geralmente a gente vê no final de texto atenciosamente, né? Aqui eles adotaram até mais, até logo, até a próxima. Lá, nossos cumprimentos são informais e alegres. Então, pessoal, é nesse ritmo, com essa consciência, que o Mercado Livre trabalha a produção, o texto, essa interação com o usuário, tá bom? Outra, a lealdade, expresse-se com sinceridade, use palavras claras e simples, seja sincero e direto, quanto mais breve, melhor, baseie-se em fatos reais, não deixe lugar para incerteza, transmita confiança. Olha os exemplos que eles colocam aqui, não é? Uma frase que é ruim, este é um e-mail automático, não responda a esta mensagem. Aí o Mercado Livre transformou isso daqui também, né? Se você tiver alguma dúvida, estamos sempre prontos para ajudar. E olha como isso é próximo da fala, não é? Se fosse aqui, se a gente fosse respeitar as normas gramaticais, aqui seria, estamos sempre prontos a ajudá-lo, não é? Queremos demonstrar que somos incondicionais. Vocês poderiam perguntar, professora, mas isso está errado? Se você tiver alguma dúvida, estamos sempre prontos para ajudar? Não, não está errado, não, tá? Só quis destacar aqui que o texto está bem simples, está bem próximo da fala, porque é para atingir a maior parte de pessoas, a maior quantidade de pessoas, o maior número de pessoas possível, tá bom? Outra, né, aguarde o nosso contato, o Mercado Livre transformou isso também, né, entraremos em contato em um dia, e olha só, damos prazos concretos, e cumprimos com a nossa palavra, e isso é muito importante, porque é isso que o usuário quer, ele quer ler, ele quer confiar, não é? Aqui, ó. Então, o site, a empresa tem que ser leal. E o seu anúncio foi finalizado, e aqui, então, ao invés de usar a voz passiva, né, o Mercado Livre optou pela voz ativa. Finalizamos o seu anúncio. Quer dizer, ele pratica a ação. Muito bacana também, é muito mais legal do que a voz ativa do que a voz passiva nesses momentos, tá bom? Outra coisa aqui que vai delinear a personalidade do Mercado Livre é a alegria. Ressalte o lado positivo das coisas, deixe o otimismo contagiar, empolgue-se com as conquistas, provoque sorrisos, não é? Isso é muito bacana, a gente tem visto isso em várias outras empresas, não é? Você comprou o produto GoPro Hero 4, o Mercado Livre vai escrever, parabéns, Josefina, excelente compra. Se a Josefina vendeu, que bom, Josefina, você vendeu a sua GoPro
Hero 4. Deixe a alegria usar o mercado livre, deixe que a alegria do mercado livre contagie, então, a partir das palavras, através das palavras, o usuário. Isso é muito legal, porque quando você lê isso, fala, nossa, que bacana. Outro exemplo, né, sua publicação está ativa. O Mercado Livre escreve, já ativamos o seu anúncio, agora que vem a chuva de vendas, olha que gostoso, né? Bem lúdico, bem bacana, bem divertido. E, por último, a questão da curiosidade, né? Deixe as mensagens convencionais de lado, permita-se ser criativo e original, surpreenda com detalhes inesperados, faça perguntas com um toque provocante. Exemplos, você não tem perguntas no momento. O Mercado Livre escreve assim, já que você não tem mais nenhuma pergunta, tire um minuto para você. Olha só, diferente, isso vai deixar o usuário um pouco mais confortável, né? Verdade, daqui a pouco eu volto. Outra, frete grátis sempre, independente da localização do comprador. Olha como o Mercado Livre brinca com esse enunciado aqui, não é? Frete grátis sempre, seja para a esquina da sua casa ou para a lua. Olha que bacana, isso é tirar um sorriso, isso é ser diferente, é ser criativo. E por último, né, comece a vender agora, o que a gente encontra em outros sites, né? O Mercado Livre coloca aqui o que você está esperando para vender, né? Então, são perguntas motivadoras. O tom que o Mercado Livre adotou é esse tom, né, de criatividade, de motivação, que vai permear na verdade, tudo aquilo que a empresa representa, não é? Deixa eu voltar aqui que eu volto. Tudo aquilo que a empresa vai aí simbolizar e vai mostrar o trabalho que a empresa tem desenvolvido e tentar conquistar cada vez mais o usuário, não só conquistar, porque, na verdade, a ideia de quando você está conversando com o usuário é você manter esse usuário, garantir com que esse usuário sempre volte ali ao site, sempre volte à plataforma, interaja, essa é a ideia, não é? Fazer com que o usuário se sinta motivado em continuar o percurso, seja uma plataforma de EAD, seja um site, um blog, enfim. Não é? Aqui no meu... Aqui, esses slides todos, eu só fiz, então, perdão. Cliquei errado de novo. Aqui, nesses slides todos, eu só copiei lá do Mercado Livre, postei aqui, para ficar um pouco mais visível. Eu fiquei com medo de não dar para enxergar, mas como eu li lá, eu acho que deu para entender bem. E essas são as referências que eu utilizei para a live de hoje. Esse livro aqui, Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, do Bruno Rodrigues, é um livro muito bacana. A gente tem para baixar, de graça, na verdade eu paguei R$ 1,99, tá? Para baixar o livro. É um livro muito interessante, é um livro muito bem escrito, tá? Ele é bem interessante mesmo, ele é pequenininho, ele não é muito grande, e dá para a gente tirar muitas dúvidas desse professor aqui, tá bom? Desse livro. Eu gostei muito desse livro, vale a pena. E eu visitei vários sites, vários blogs, tá? Para poder montar todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. Aí depois vocês dão uma olhada, né, nessas páginas aqui, beleza?
Acho que o que eu tinha planejado conversar com vocês hoje era isso, era tratar mais a parte teórica, contextualizar a questão do texto, para depois a gente entrar finalmente, né, nas práticas, o que pode ser algumas dicas e tudo mais. Sobre isso a gente vai falar amanhã. Então, eu preferi dividir essas duas partes aqui, porque senão ia ficar muito extenso. Ou seria, se eu fizesse tudo num dia só, ia ficar superficial, ou então ia ficar extenso demais, não é esse o nosso propósito, senão fica muito cansativo também, tá bom? Então, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário para fazer, se vocês têm alguma coisa para falar sobre tudo isso que eu falei. Alguma dica para a próxima live de amanhã? E o que vocês acham? O que vocês têm de dúvida? Alguma dúvida? Assistam a live do professor Maicon, as duas que ele fez também, né? São, na verdade, todas as lives, mas aqui está mais direcionada, na verdade, o que eu consigo comunicar melhor, com a qual eu consigo me comunicar melhor é com a do professor Maicon, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Amanhã a gente continua e amanhã, então, vai ser um pouco mais prático, falar sobre dicas, vou trazer mais exemplos de exemplos bons e exemplos do que não se pode, de que não funciona, enfim, tá bom? Obrigada por tudo. Ah, a Bia estava aí, bacana. Bastante gente conhecida. Obrigada, viu, turma? Obrigada por tudo. E deixa eu cancelar aqui a gravação agora. É nóis!